Boa noite a todos. Jesus, o amigo de todas as horas, esteja conosco nesse momento, como tem estado em todos os momentos da nossa existência. O tema, não é? Onde estão os talentos que Deus nos deu? E a proposta da página de preparação, de ambientação, ela fala disso. Né? Tem um trecho que me marcou bastante na leitura. Nós passaremos de pontos obscuros a estrelas fulgurantes, né? Desde que nós trabalhemos para isso. É impressionante a quantidade de bênçãos que somos dotados, né? O Criador não mediu esforços, não mede esforços para derramar bênçãos sobre nós. Isso é tão importante, né, para nos dotar de elementos maravilhosos em prol da nossa própria evolução. Então, Deus está nos beneficiando ininterruptamente. Ainda que a gente ache que nós estamos numa condição inferior, mas, independente da condição que estejamos ou do grau espiritual que nós ocupemos, nós estamos sendo beneficiados pelas bênçãos divinas, porque em todas as dimensões que nós nos depararmos e analisarmos, olharmos, oportunidades estão sendo abertas no processo educativo, no processo de aprimoramento, independente da condição moral. E às vezes a gente questiona muito as pessoas que ainda estão muito atrasadas, os espíritos, né, ainda cometendo muitos erros grosseiros, mas ainda assim ele está tendo uma oportunidade de, num planeta que está no processo de transição, ter a oportunidade de estar reencarnado e participando de uma convivência humana, ainda que com erros toscos, mas ainda assim tendo oportunidades ali de, através da convivência, do aprimoramento, enfim, de tudo isso, receber essas bênçãos de Deus, porque não existe essa parcialidade divina. Não é? Senão nós retirássemos um atributo de Deus, ele deixaria de ser Deus e passaria a ser uma outra coisa, um outro tipo de ser. Então nós podemos chamar toda essa oportunidade, todas essas bênçãos que Deus derrama sobre nós de talento. Quando nós nos deparamos com as passagens de Jesus, especialmente quando ele é questionado acerca do maior mandamento, e isso acontece diversas vezes, né, pelo fariseu, ele pergunta como ele vê a lei. O que está escrito na lei? E a pessoa fala, recita a lei, e ele pede em seguida, e como você lê? De que forma você interpreta? De que forma você está percebendo a lei de Deus? E aí ele vem com a correção, com o aprimoramento, né? Fechando aqueles pontos, explicando e utilizando naturalmente de recursos pedagógicos. E dentro dessa pergunta, qual o maior mandamento? E nós nos referimos a Deus. Amarás a Deus de toda a tua força, de todo o teu amor, de todo o teu espírito. E Jesus fala, e o segundo mandamento, semelhante a este, do amarás o próximo como a ti mesmo. Então Deus, pelas palavras de Jesus, é o primeiro dever do homem, amá-lo. Nosso primeiro dever, o primeiro dever da humanidade é amar a Deus. Em seguida, amar a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. Então, se é impressionante essa quantidade de bênçãos que nós somos bafejados a todos os instantes, Jesus trouxe a parábola dos talentos para mostrar exatamente essa questão de como Deus está nos beneficiando todos os instantes, para que nós sejamos mais fiéis ao texto. Se vocês me permitem, eu vou lê-lo. Pode ser? Tudo bem? Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se e negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou
e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que é homem severo. Que ceifas onde não semeastes e colhe de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde nada pus, devia pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertencem. Tirei-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-o ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão cumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á o mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está aí escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. O talento, que é trazido aqui nessa parábola como um padrão monetário, uma unidade monetária, ele na realidade era uma unidade de medida. A rigor, não era um padrão monetário, mas uma unidade de medida que as populações da época, as nações, utilizavam com pesos diferentes. Então, se tinha o talento de ouro, que ele pesava em torno de 35, o de prata pesava 32, e isso variava do talento babilônico para o talento grego, para o talento romano, né? Só que Jesus traz essa medida monetária dentro de um outro contexto, onde ali ele não está naturalmente explicando economia, não é? Mas ele está utilizando de um recurso que hoje a psicologia utiliza muito fortemente, que é a inteligência emocional. Utilizando um recurso de inteligência emocional, um recurso da psicologia, porque Jesus era o mestre. A fim de que as pessoas ali pudessem fazer uma introspecção e retirar dessa história um fundo moral. E essa parábola, por interessante que seja, algumas pessoas às vezes têm dificuldade de entender por que ele distribuiu de forma tão desigual, se são os talentos, né? Ainda que a gente pegue no sentido figurado, essas riquezas, né? Inicialmente, a gente tem uma percepção muito clara que ao distribuir bens a alguém para que essa pessoa administre, e naturalmente esperando que seja restituído no seu retorno, isso é uma demonstração de confiança. Jesus deixa muito claro ali um processo de confiança no aspecto relacional, quando chama esses servidores e distribui de forma diferente os talentos que foram administrados por eles por algum tempo. É interessante que nós retomemos essa questão da confiança e da quantidade que é distribuída de forma desigual, né? Quando nós nos recordamos de O Livro dos Espíritos, na questão 100, a partir da questão 100, onde Kardec ali estabelece uma classificação dos espíritos. Ao estabelecer essa classificação, essa ordem dos espíritos, ele deixa muito claro que ele não está ali estressando todas as possibilidades de definir perfis morais de espíritos nas suas condições evolutivas, absolutamente. Ele deixa aberto essa questão e fala, olha, eu não estou aqui estressando naturalmente, ele não está falando com essas palavras, né, todas as possibilidades de você definir perfis morais.
Mas baseado nessas questões, que é meramente didática, você pode, né, estruturar um cenário da humanidade, definir esses perfis, quando, por exemplo, você vai no seu condomínio e que tem uma convenção, tem uma série de regras que organizam, e naturalmente as pessoas que moram ali, a gente imagina que estejam no mesmo padrão social. Mas você percebe que alguns descumprem as regras. Se a garagem é para você andar 20 quilômetros, tem alguém que passa 60, o lixo, o som, uma série de requisitos de convivência social não são observados. Quando a gente pensa assim, poxa, mas se a gente mora no mesmo local, com o mesmo valor monetário, com o mesmo padrão, por que as pessoas se comportam diferente? Porque cada um tem um perfil diferenciado do ponto de vista espiritual e moral, né? E quando Kardec estabelece isso a partir da questão 100, ele estabelece em 3 ordens de espíritos. Espíritos de primeira ordem, espíritos de segunda ordem e espíritos de terceira ordem. Essas 2 últimas ordens são divididas em classes. Especialmente a terceira ordem são as classes onde nós vamos encontrar pseudo-sábios, os espíritos batedores, os espíritos malévolos, os espíritos que gostam de fofoca. E quando você vê essa percepção, porque quando eu conversava há pouco com ela, né, como a gente tem essa dimensão de tempo e espaço, e a gente olha assim, nossa, mas o tempo passa tão rápido. E, na verdade, do ponto de vista do Espiritismo, Kardec nos esclarece na Gênese que essa grandeza de tempo e espaço, para o Espírito, ela existe na física newtoniana, né? Mas para o Espírito, a grandeza que existe chama-se eternidade. Então, esse processo de crescimento que nós somos colocados e atravessamos, cada um no seu timeline, na sua linha de desenvolvimento, traz essa vivência ainda dos atrasos, das dificuldades, mas recebendo os talentos divinos como oportunidade para desenvolvimento. E a gente vai encontrar os diversos perfis morais, não apenas no nosso grupo, somos espíritos, somos espíritos. Encarnados ou desencarnados, nós somos espíritos. Então, essa questão do padrão moral, ela só não acontece, Kardec classificou os espíritos sobre esse aspecto. Não, ele está classificando os espíritos, eu também sou espírito. E, independente da dimensão em que eu esteja vivendo, eu vou me manifestar da mesma forma. Se eu tenho essas dificuldades morais aqui nessa encarnação, nesse mundo físico, no mundo extrafísico, não vai ser diferente. A morte não vai me transformar em santo, vai mudar magicamente, não tem esse condão de modificar a minha estrutura moral. Então, eu mantenho ela independente da dimensão. Quando ele coloca os espíritos da segunda ordem ali, ele já denota um processo evolutivo. Quando eu chamo alguém e distribuo de forma diferente alguns valores para que sejam administrados, nós estamos entendendo aqui que os servidores que representam, que recebem mais talentos, eles têm capacidade de administrar mais. Então, eles estão numa escala diferente. A gente muitas vezes questiona do ponto de vista egoísta, né? E às vezes até do ponto de vista corporativo, quantas vezes a gente fala, mas você deu o projeto para ele, mas você tinha condição de fazer? Se a gente distribui alguma coisa, é porque vê alguém ali com a maior capacidade, ou naquele momento tem mais condições de desenvolver, né? Então, os mais experimentados, eles reencarnam para missões de repercussão de maior abrangência. Ora, se quando Kardec nos fala, do ponto de vista da lei da sociedade, contida no Livro dos Espíritos, que todos nós temos uma obrigação moral de auxiliarmos mutuamente, aqueles mais evoluídos, aqueles que detêm um conhecimento maior, têm essa obrigação potencializada. Se nós olharmos de uma vista aérea, se você pegar um drone ou ver do helicóptero, do alto do edifício, um pomar, todas as árvores são árvores. Não é verdade? Você não vai definir a 300 metros de altura, 100 metros de altura, ou a 20 metros de altura, que tipo de árvore é aquela. Todas as árvores são árvores. Mas quando você desce a esse pomar e vai observar que cada árvore tem uma peculiaridade e um fruto de sabor diferente. E essa diferença de sabores, essa peculiaridade que se
multifacetada que se dá nesse pomar é que vai formar essa salada de sabores e de necessidades das quais nós consumimos, não é verdade? Então, quando nós olhamos para a humanidade, todas as pessoas, são seres humanos, mas cada uma com peculiaridade, com particularidade, com desenvolvimento diferente. Nós não podemos medir ou calibrar esse desenvolvimento por a mesma régua, porque são processos de desenvolvimento diferentes. Por isso, esse perfil que a doutrina espírita nos ensina de ordens e classes de espíritos. E cada um, naturalmente, abraçando e abrigando potenciais diferentes e missões diferentes. Tarefas diferentes. Então, o pai vai atribuindo àqueles mais evoluídos, né, capacidades de conduzir elementos que requerem maior responsabilidade. Então, quando ele dá 5 talentos a alguns, nossa, mas ele foi injusto. Por que ele não deu 5 talentos a todos, dividiu de forma equânime os talentos? Os destinados a tarefas de âmbito familiar e os que têm possibilidades de promoverem o progresso espiritual de si mesmo. Interessante, né? Os servidores incluídos nos 2 primeiros grupos, eles correspondem à confiança do Senhor e demonstram responsabilidade perante as dádivas recebidas. Então, esse processo de confiança, ele não acontece de forma aleatória, ele acontece, me perdoem, num processo relacional. Você não desenvolve confiança, apenas eu vi o Amin pela primeira vez, nossa, eu vou confiar esse trabalho para o Amin, eu preciso ter uma relação com ele. Se nós pegarmos outro aspecto que está relacionado à nossa convivência familiar, sobretudo a demonstração de amor, todos nós nascemos com potencial para amar. Absolutamente todos nós. Mas nascer com potencial para o amor não significa que esse amor vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, quando nós temos uma família em que ali esses pais têm um filho, essa criança nasce com potencial com amor. Mas se um dos pais ou os pais não são generosos com essa criança, não demonstram amor, cuidado, participação, atitude que estão ali presentes, esse processo de confiança não é desenvolvido. Então, o amor não acontece sem um desenvolvimento da confiança que se baseia em alguns aspectos. Por que nossos filhos confiam em nós? Porque nós cuidamos, porque nós amamos, porque nós educamos. E isso estrutura uma relação de confiança. Se esse processo é distanciado, ou essas oportunidades elas não são experienciadas, esse processo de confiança não acontece. Então, o potencial de amor que estava naquela criança ele não foi desenvolvido porque não houve um processo relacional que demonstrasse que ele podia confiar e amar. E nós vamos amando as pessoas, quanto mais confiamos, mais amamos, mais demonstramos, porque nós vamos conhecendo. Então, quando Deus nos ama, e Ele confia naturalmente em todos nós, mas Ele sabe aquele em que Ele pode dar uma responsabilidade maior. Porque está claro o grau de cada um. Então, eu não vou pegar o meu carro e entregar a chave para minha filha que tem 17 anos. Eu vou entregar para o outro que tem 21. Não é verdade? Porque ele está habilitado e tem condições de dirigir. O terceiro depositário, ele não seguiu o exemplo dos demais, né? Mas é interessante, vocês lembram que um dos elementos que ele fala, como eu sei que tu semeias onde não planta, e eu te temia, então ele já demonstra um temor. Ele demonstra medo, né? Ele mostra uma personalidade inibida, e aí a gente entra no aspecto da psicologia transpessoal, que Joana de Ângeles e Paulo de Franco traz muito bem, né? A psicologia tradicional, deve ter algum psicólogo aqui, eu não sei, tem? Bom, mas a gente convive com isso com os ensinos dos espíritos, né?
interessante, porque ele demonstra, ele é portador de uma personalidade inibida, ele se mostra temeroso, ele confessa que sente medo, ele se sente imaturo, porque ele não tem confiança em si próprio para aplicar aqueles recursos. Vamos dizer assim, se eu fosse falar do ponto de vista do mundo corporativo, é uma pessoa totalmente avessa ao risco, né? Eu vou botar o dinheiro no colchão e não vou aplicar em nada. E foi exatamente o que ele fez, ele enterrou o talento, né? Descompromissada. O descompromisso, o descomprometimento, ele só acontece quando falta maturidade. As pessoas têm maturidade, e a gente percebe isso na adolescência, na infância, na idade adulta, do ponto de vista do campo profissional. Quanto mais madura é a pessoa, mais confiança ela tem, mais comprometimento ela demonstra. Então começam a entender aí que o Senhor distribuiu isso de forma exatamente como ele deveria distribuir. E às vezes a gente para e faz essa análise da nossa existência. De quantos talentos nós estamos recebendo, né? Porque essas pessoas da parábola, eles nos representam. Jesus está utilizando um recurso de representação que ele mostra a humanidade, com os nossos perfis retratados, espelhados em cada um desses personagens. Não é verdade? Ou nós não recebemos talentos nenhum? Será que Deus nos colocou nessa encarnação, permitiu que nós retornássemos? O livro Instantes da Vida e Vinha de Luz, que é do mesmo autor, do Espírito Irmão X, né, Humberto Campos, ele trata essa crônica de uma maneira muito especial, e ele trata o mesmo tema nas duas obras diferentes, com viés um pouquinho invertido, um pouquinho diferente, mas com abordagens muito próximas, a essência não se perde. Talvez não tivesse tantas páginas no primeiro livro, e ele no segundo ele retoma o tema, porque eu considero ele importantíssimo, né? A gente até comentou da necessidade de entender isso. Então, os talentos infinitos, eles simbolizam os infinitos recursos que nós recebemos, sobre todos os aspectos, sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista afetivo, sob o ponto de vista relacional. Você tem um talento. Você pode, você consegue fazer milhares de coisas que talvez você, em algum momento, até tinha dúvida se conseguisse fazer. Nossa, eu consegui fazer isso? Né? Então o Espírito Irmão X nos apresenta de forma muito criativa, muito inteligente, porque ele tem um estilo de Humberto Campos. Ele tem um estilo de crônica que cativa, que nos prende, né, ao texto. E a gente não consegue se soltar, e as crônicas são muito bem estruturadas. E ele nos apresenta essas parábolas. Ele diz o seguinte, eu até fiz essa anotação aqui. Ele relata que os talentos recebidos pelo primeiro servo nessa crônica foi saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Na interpretação da crônica que ele faz do ponto de vista do plano espiritual, e aí a gente vai entendendo, né? O Senhor chamou seus servos e a um distribuiu 5 talentos. Então, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade são talentos. Mas nem todos nós temos discernimento na mesma proporção que o outro. Às vezes, até num processo relacional, no acontecimento ali, nos falta essa condição. Nos falta esse talento, não é? Alguém tem um pouco mais? O Senhor também lhe prestou as seguintes recomendações: multiplica onde fores em benefício dos meus filhos, teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, que levará as minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Está no seu texto. Você acabou de ler. Verdade? Dirigindo ao segundo servidor, ele disse: o Senhor orientou assim: transporta contigo essas 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo
a que te dirige são ambas inteligência e poder. Dois talentos extremamente preciosos e que podem ser mal conduzidos. Tanto inteligência quanto poder. Nós costumamos falar, se você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Diz a inteligência, ela tem um viés totalmente contrário, né? A gente pensa, nossa, mas por que deu tanta inteligência? Como uma oportunidade, né? Quando nós vemos essa inteligência desvirtuada, voltada para o mal, como uma oportunidade da pessoa encontrar-se nessa encarnação, que pode ser a última chance no processo de transição planetária, para que ele aproveitasse esse dom e multiplicasse. Observe o que ele diz, o Espírito Irmão X. Transporta contigo essas duas preciosidades que se destinam ao esclarecimento e auxílio. Poder e inteligência se destinam a esclarecimento e auxílio. Não elementos que desvirtuam essa virtude e que se aplicam no ponto de vista negativo. São ambas inteligência e poder. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Mas Jesus diz também, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E às vezes a gente enxerga essa frase do Cristo apenas do ponto de vista, vamos dizer assim, religioso. Ah, conheceis a verdade sobre o plano espiritual, sobre a vida. Não, Jesus está nos ensinando, nos impulsionando ao conhecimento. Porque era necessário que nós tivéssemos esse conhecimento para que esse sensor interno possa funcionar à luz da lógica, fundamentado numa estrutura intelectual sólida. Não tem como eu discutir ou argumentar sobre determinados aspectos se eu não me preocupo em estudar, em conhecer. Né? Eu preciso estruturar uma base de conhecimento, uma base sólida. Eu não conheço nenhum músico que apresenta uma peça de música clássica ou de uma música popular sem um estudo sério da estrutura musical, do campo harmônico, enfim, da melodia, da harmonia, para que ele possa se apresentar em público. Então, a sinfonia só vai agradar se ela for bem executada. Então, conheceis a verdade vos libertará. Jesus está pedindo que nós nos libertemos através do conhecimento, que o estudo é fundamental. É necessário conhecer as verdades do mundo espiritual, e ela está contida numa outra frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o que é o caminho, Senhor? O ensinamento moral. O que é verdade? O ensinamento espiritual. E o que é vida? Um acontecimento biológico que se repete no processo de multiplicação de aspectos genéticos? Não. É o processo relacional. Isso é vida. Que se dá em todos os aspectos que é necessário o caminho, o ensinamento moral e o ensinamento espiritual para que essa vida aconteça num processo harmônico. E nós estamos vivenciando, nós estamos experienciando. Então, quando ele pede que essas virtudes sejam compartilhadas, é no processo de auxílio, porque aqueles que têm a lei de sociedade, um desenvolvimento maior na lei do progresso, têm obrigação, e os espíritos superiores, eles agem assim conosco, no processo educacional. Ao terceiro, ele confiou apenas um talento, aclarando, segundo Humberto de Campos, né? Aposta-se desta lâmpada sublime e segue-a. Aí eu fiquei preocupado. Aí ele falou, esse talento é a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo, dos teus semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Mas a dor, como talento, de que forma? Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já viram alguém transformar um sofrimento, a dor,
é objeto de crescimento e vitória. Os atletas costumam dizer que sem sacrifício não há vitórias. E para que você saiba, o valor de 1 segundo para um atleta olímpico é precioso demais. E para que ele consiga romper essa barreira, existe muito sofrimento. Mas olha só, essa distribuição de talentos em quantidades desiguais, essa interpretação da parábola pelas letras de Humberto de Campos, nós percebemos que no final o dono dos bens, ele retorna. E que ele empreende um processo avaliativo. Mas ele empreende também um processo de prestação de contas. Ele concede, ele avalia e ele exige uma prestação de contas. São 3 etapas do processo. Primeiro, o que precede a tudo isso? A confiança. Uma missão para cada um. Que são, e a gente fala assim, uma missão, nós somos todos missionários, depende de como você está enxergando, né, a sua existência. Um talento. A prestação de contas, isso acontece no nosso processo reencarnatório. Veio a confiança para que nós voltássemos e conduzíssemos tudo aquilo que nós combinamos no plano espiritual. E nós estamos passando por um processo avaliativo. Por isso o Espiritismo está numa fase educativa. E a gente percebe isso nos tropeços que nós temos. E a gente tem essa capacidade de autoavaliar aquilo que a gente errou e de retomar a nossa rota, né? É como se nós quiséssemos ir para a asa norte, mas nós pegamos o carro em direção à asa sul. E eu tenho que fazer o que? Eu botei o GPS, eu tenho que pedir para ele recalcular a rota. E nós estamos recalculando essa rota por diversas vezes. Não é verdade? A gente, opa, Senhor, você está avaliando aqui o meu caminho, vamos recalcular essa rota que está tudo errado. Eu trouxe aqui a dor, ela pode ser considerada um bem sobre diversos contextos e aspectos, né? Principalmente quando nós pensamos no seu papel de sobrevivência, de crescimento pessoal, de evolução, de desenvolvimento. Primeira coisa, a dor é um alerta para o problema quando se trata do ponto de vista físico, né? Às vezes a gente está sentindo um alerta que o próprio corpo físico dá para que a gente tome um cuidado, procure um tratamento, enfim, veja o que está acontecendo, né? Nós não poderemos ignorar as lesões, as dores, a gente tem que procurar auxílio. Como crescimento pessoal, aquela dor emocional de perda, de decepção, ela pode nos ensinar lições preciosas. Isso tem acontecido ao longo da nossa existência com as nossas decepções, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, quando num processo relacional, num processo afetivo, num processo profissional, num processo familiar. Em todas essas relações ou dimensões que se manifestam no processo relacional, muitas vezes nós somos decepcionados, ou nos sentimos traídos, ou nos sentimos enganados, ou às vezes enganamos. E isso provoca sofrimento. Então, essa dor emocional, né, ela pode nos ensinar lições valiosas sobre a vida e vão nos tornando mais resilientes. O que você passou há 10, 15 anos atrás, que você acreditava que você não ia superar, ainda que fosse sobre a dimensão afetiva, dimensão de saúde, financeira, relacional, você fala, nossa, não vou conseguir superar isso. Você conseguiu. E quando você pega a história, a sua história a respeito desse processo, você tem um aprendizado fantástico, você passa isso para os seus filhos. A motivação para a mudança, né? Às vezes a dor ela pode ser esse catalisador, né? Essa coisa que acelera a mudança. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. Bem-aventurados os aflitos, como Kardec nos ensina que o sofrimento não é para nos manter acomodados. Absolutamente o espírito ele não deve ser conformista. O espírita não pode ser conformista jamais. Não, porque isso é da reencarnação. Não é porque eu estou pagando da lei de causa e efeito.
Não, mas o Senhor sabe o que está fazendo, por isso que eu estou sofrendo. Não. O espírita tem que ser resignado, conformista jamais. E o resignado é aquele que não fica parado. É aquele que vai atrás para mudar essa situação, porque nós temos talentos. Não é isso? O desenvolvimento da empatia, ela só acontece no processo de dor, quando você começa a entender que o seu sofrimento está representado no outro também. Então, quem sofreu algum problema tem mais facilidade de entender o que o outro está passando. Tem mais facilidade de desenvolver a empatia, a solidariedade, né? O autoconhecimento. Mas nós temos medo de servir. Temos. Porque a gente se preocupa muitas vezes se os outros vão ser ingratos. Mas quando nós servimos, para que o bem seja virtude, ele tem que ser incondicional. Porque quando nós esperamos retorno, isso não é bem, não é virtude, isso é favor. Favor é o que pressupõe troca. E a gente fica esperando o momento de retribuição. Nós temos medo de fazer amigos, porque nós já nos decepcionamos. E será que eu posso confiar em você? E a confiança que está na primeira entrega do talento? Ela é demonstrada por Deus e Ele entrega, Ele confia. Porque eu só vou amar se eu tiver confiança. Mas eu morro de medo de me desapontar. Verdade? O que eu estou fazendo com os meus talentos? Eu estou deixando eles escondidos porque eu tenho medo disso, eu tenho medo de servir, eu tenho medo de fazer amigos, eu tenho medo de me desapontar, eu tenho medo de sofrer. Eu tenho medo da incompreensão. Eu não quero ser incompreendido, porque isso vai me desestruturar psiquicamente. Ou vai me colocar numa relação de inferioridade presente ao público. Eu tenho medo da alegria. Porque pode ser que ela seja muito passageira. E o day after, né, possa ser então repleto de tristeza. Eu tenho medo da dor. Fechando aqui com vocês, qual é o papel do Espiritismo na nossa vida, né? O que nós estamos fazendo com os talentos que nós recebemos? Nós temos inúmeros. Nós precisamos fazer essa análise das nossas possibilidades e nós não podemos ter o medo de ajudar, o medo de servir, o medo de desenvolver, o medo de decepcionar. Eu não vou fazer isso não. Porque é que não dá certo, né? E aí a gente então inibe o talento. É isso que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo chamados, às vezes dentro da própria família, no ambiente profissional, no ambiente religioso, no ambiente afetivo, das nossas relações afetivas, das nossas relações familiares, e que nós precisamos trazer esse talento. Mas eu tenho medo de sofrer. O Espiritismo nos traz esses ensinamentos maravilhosos, né? A religião, de uma forma geral, ela nos faz muita falta quando nós não temos. E eu trouxe aqui uma página, né, de Emmanuel, que ele diz o seguinte: empresta seu tempo, suas mãos, sua inteligência, seu dinheiro, seu poder em prol dos grupos humanos, dedicando-se aos vegetais, a resguardar os mananciais, a ecologia, né? A tratar dos animais, a cuidar das crianças órfãs, dos velhos abandonados, de doentes mentais, enfim, as oportunidades são muitas, a gente nem consegue enumerar. Ele trouxe aqui algumas, né? Vale lembrar que um dia depois de Madre Teresa de Calcutá retirou das lixeiras de Calcutá um homem nas bordas da agonia da morte, pelo banhado e colocou-se na cama digna, essa página do Emmanuel, desculpem, tá? Da agonia da morte, e ele lhe tomou as mãos e perguntou em lágrimas: qual é a senhora, a sua religião? Madre Teresa disse, marejada de emoção: minha religião é você. E qual é o Deus que a senhora serve? Meu Deus é você.
Meu Deus é o próximo, porque Deus está nele. Então, transformar nossa religiosidade em amor ao próximo, é algo indizivelmente grandioso que faz com que nós aprendamos a valorizar os talentos que Deus nos deu. Às vezes a gente tem um talento de consolar, de ouvir, de acalmar, de impor confiança. Mas nós precisamos usar porque Ele vai estar aqui. E eu estava ouvindo uma história aqui da Karen, né, no início, de um atendimento numa língua que ela lembrava ainda da época de estudante, língua materna. E são esses talentos que Deus nos dá para que a gente utilize no momento exato de um atendimento, de um auxílio a um filho, a um amigo, a um companheiro, a um transeunte, a uma pessoa que sofre. Então, o que nós estamos fazendo com esses talentos? Né? Multiplicá-los na seara do Senhor seria espalhar suas sementes pelo exemplo. Para dar o exemplo é preciso agir, é preciso, pois, seguir a lei do trabalho. Nesse sentido, podemos compreender o medo, a ociosidade, o descumprimento da lei divina. É necessário que nós saiamos dessa condição, né, de obscurecência para estrelas fulgurantes. Que Jesus nos abençoe e que nos conduza de retorno aos nossos lares na sua paz. Muito obrigado.